O Brasil se posiciona a favor dos Estados Unidos e coloca todo brasileiro ao redor do mundo vulnerável por causa de uma guerra que não é nossa. Uma guerra que não é nossa. E o Brasil não fala nada. O Bolsonaro, nem o nosso ministro de Relações Exteriores, e ninguém apareceu, por exemplo, num vídeo oficial para falar: brasileiros, fiquem espertos, porque agora que nós nos posicionamos a favor dos Estados Unidos, vocês podem sofrer aí por causa da inimizade que nós estamos criando com muçulmanos, vocês podem sofrer com a inimizade que nós estamos criando com o Irã. Nós não tivemos um pronunciamento oficial do governo brasileiro falando isso, não. E eu falo com vocês, eu não tenho condições de dar um pronunciamento oficial, mas se eu tiver condições de fazer um aviso a qualquer brasileiro que está ao redor do mundo fique esperto porque todo brasileiro agora começa a ser, obviamente, alvo, porque nós tínhamos dois povos que estavam constantemente promovendo guerras contra as religiões islâmicas, nós tínhamos os Estados Unidos e Israel, e por causa disso o povo americano e o povo de Israel já era vulnerável ao redor do mundo, infelizmente, né? Porque o povo não tem absolutamente nada a ver com um Trump, com a família Bush, com as famílias que fazem as guerras acontecerem. Mas agora nós temos um outro povo que também é vulnerável, só que a gente não tem nenhum comunicado no sentido de, olha, a embaixada brasileira nos países árabes deveriam fazer o que a embaixada dos Estados Unidos fez no Brasil. Olha, a embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu alerta aos americanos que moram no país. O mesmo não foi feito em países vizinhos. Itamaraty apoiou o atentado de Trump, que assassinou o general iraniano. Ou seja, os Estados Unidos avisam aos americanos que moram no Brasil que o Brasil pode ser um local perigoso. Por que será? É por causa do ar do Brasil que pega fogo? Não. Porque o Brasil pode ser vítima de atentados. O Brasil pode ser vítima de ataques. O Brasil, nessa brincadeira, é o que tem menos condição de se proteger. O Brasil é o mais vulnerável. O espaço aéreo americano, ele é extremamente protegido. O espaço aéreo de Israel é extremamente protegido. Do Brasil, não. O Brasil é um país que helicópteros de cocaína trafegam para um lado e para o outro, levando pasta base de cocaína para políticos. E agora o Brasil, que é um país continental, caça briga com o Irã e o Iraque e o resto dos países árabes, o resto dos países islâmicos, simplesmente por uma questão estupidamente ideológica. Eu volto a dizer, o Brasil não tinha que ter se posicionado do lado do Irã nem dos Estados Unidos. Neutralidade. Basicamente isso.